Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre apostasia. O que significa apostasia? Já estudou sobre isso, mas muito mais do que estudar, saber como é que está a sua vida cristã, como é que está a sua fé, como é que está o seu relacionamento com o Senhor. Na Bíblia, apostasia significa abandono da verdade de Deus, das Escrituras. Apostasia é negar verdades fundamentais da Bíblia. É o que nós temos visto nos dias de hoje. A pessoa que passa a acreditar em uma mentira sobre a Bíblia ou então rejeita a Bíblia, ela está caminhando, ela está já em rumo a uma apostasia. Essa pessoa rejeita a verdade que aprendeu e segue ensinos errados que vêm do diabo para desviar do bom caminho, que é Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 8, diz o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, uma pessoa que está induzindo outras pessoas ao erro, pregando algo que não é de acordo com a palavra de Deus, mudando completamente as Escrituras, fazendo com que as pessoas sejam ali levadas a um erro, a um engano por um entendimento. A apostasia surge quando a pessoa não tem um coração voltado para Deus. Apesar de conhecer a verdade, a pessoa que ela entra no caminho da apostasia, ela rejeita a verdade de Deus e prefere acreditar em uma mentira. Quantas pessoas não estão assim? Seu coração fica cego, seu entendimento fica cego e passa a acreditar em mentiras, fábulas humanas. Em Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 22 diz o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha como é sério isso. Se afastaram de Deus, não glorificam mais a Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde os homens querem ser glorificados, até mesmo dentro das igrejas. Se eles não forem colocados em destaque, se eles não forem aplaudidos, se eles não forem aclamados, se eles não forem honrados como um Deus, a coisa fica complicada. Então nós estamos enfrentando dias difíceis, dias de afastamento da verdade de Deus, igrejas se adaptando para deixar o homem muito confortável. Eu não estou falando de cadeiras, eu não estou falando de ambientes, eu estou falando pessoas que elas entram, mas que ninguém vai tocar nos seus erros, nos seus pecados, e por isso eles não serão transformados, vão tentando adaptar a palavra de Deus à sua maneira de viver, um esfriamento da fé, a igreja virando um clube social, e isso é muito perigoso, isso é muito complicado. As mentiras do diabo muitas vezes são misturadas com um pouco de verdade, isso torna a mentira mais convincente. Se uma pessoa fala bem, com confiança e parece estar contando ali uma verdade, pode convencer muitas pessoas a acreditarem em uma mentira, promovendo então ali num ambiente uma apostasia. Pessoas assim se infiltram nas igrejas e são um perigo, literalmente, para a comunidade cristã, especialmente os mais novos na fé.
E olha o que Pedro ele diz na sua carta, em 2 Pedro capítulo 2, versículo do 1 ao 3. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, uma pessoa que começa a colocar heresia, começa a gerar confusão na mente das pessoas com relação a um ensino, tirando a verdade, colocando mentiras. Essa pessoa ela vai trazer uma repentina destruição para a sua vida e para todos aqueles que estão ali o seguindo. No versículo 2 diz o seguinte: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. O caminho de Cristo, as obras de Cristo serão defamadas por causa de pessoas assim. E é o que nós temos visto nos dias de hoje. Versículo 3 diz: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Entenda que tanto Paulo como Pedro, os apóstolos já alertavam a comunidade cristã com relação a essas pessoas que se filtravam no meio, que levavam falsas doutrinas, gerando então uma apostasia no meio do povo de Deus. A apostasia normalmente leva a muitos outros pecados. Precisamos entender sobre isso. A vida de uma pessoa que entrou na apostasia, ela vai caindo na sua fé, ela vai se afastando de Deus, ela vai achando muitas coisas que antes não achava normal, agora ela vai achando normal, ela vai praticando, ela não vai se arrependendo porque ela acha que é tudo normal. Isso acontece porque a pessoa rejeita a Deus. A Bíblia avisa que alguém que entra no caminho da apostasia, ela já traz sobre si uma condenação. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6 diz o seguinte: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Olha como isso é sério. Pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, rejeitando a desonra pública. Uma pessoa que experimentou o poder da salvação, o agir do Espírito Santo, e ela entra em um caminho como esse, começa a se afastar dos caminhos do Senhor, começa a se afastar da verdade, da vontade de Deus. Ela entra em um tempo perigoso e ela começa a agir de uma forma, levando novamente o Filho de Deus a ser crucificado através da sua maneira de viver. Como evitar uma apostasia? Vamos lá? Para evitar a apostasia, você precisa dedicar sua vida a Deus e conhecer a verdade, a palavra de Deus. Leia, procure alguém para te ensinar. Sua igreja tem escola bíblica, sua igreja tem escola dominical, participe, esteja envolvido, vá buscando, não simplesmente ouça e não tenha tudo como verdade daquilo que você está ouvindo. Verifique se o que você está ouvindo bate com aquilo que a palavra do Senhor está nos ensinando. Quem conhece a verdade também consegue reconhecer uma mentira. Quem conhece uma nota verdadeira, conhece uma nota falsa. Então, tome cuidado com relação a isso. Então, quem conhece a verdade também conhece, sabe reconhecer uma mentira. O que você deve fazer? Leia a Bíblia constantemente. A Bíblia é a palavra de Deus, e Deus não mente. Fique com a Bíblia.
tão somente com a Bíblia. A Bíblia nos ensina a verdade e como reconhecer a mentira. É ela que nos instrui. Em João capítulo 8, versículo 30 ao 32, diz o seguinte: tendo dito estas coisas, muitos crerão nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então conhecereis a verdade vos libertará. Deixa eu ver o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus fala. Ela é a regra de fé para nós. Ore, tenha uma vida de oração. Primeiro você deve ler a Bíblia, você deve ter uma vida de oração. Ore para se relacionar com o Espírito Santo, ore para se relacionar com o Senhor, ore para ouvir a voz de Deus, ore para ter instruções da parte de Deus. O Senhor nunca vai se negar a compartilhar coisas comigo e com você. Ore, aprofunde o seu relacionamento com Deus. Quanto mais você convive com o Pai da verdade, mais afinado ficará o seu detetor de mentiras. Isso vai ser extraordinário para você. Em 2 Pedro capítulo 3, versículos 17 e 18, diz o seguinte: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Amados, essa é a voz de alguém instruindo outras pessoas. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, protejam-se, proteja a sua mente, proteja o seu ouvido, proteja o seu coração. Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Quem você tem seguido? Em quem você tem acreditado? Em quem você tem acreditado? No versículo 18 diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam, porém, na graça, no relacionamento com Deus, no conhecimento da sua palavra, no conhecimento através de um relacionamento pessoal com Ele. É isso que eu e você devemos fazer. A primeira, para que você possa fugir de toda apostasia, leia a Bíblia, ore e analise. O terceiro analise, verifique. Não é para você se tornar um incrédulo ou alguém que ao tempo todo vai ficar analisando, deixa eu ver se isso é de Deus, se isso não é de Deus no culto. Não, no culto você deve prestar o seu culto ao Senhor. Na hora da ministração você deve ouvir, analisar as Escrituras, ir para casa e ler todo o texto e contexto, avaliar aquilo que foi falado. Isso você precisa fazer. Passe a analisar os ensinamentos. Não aceite tudo que uma pessoa diz só porque ela está ali na frente, sei lá, ou em cima de um púlpito, ou dirigindo uma reunião. Confira se tudo que está sendo dito está de conformidade com a palavra de Deus, com a Bíblia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, diz o seguinte: não apaguem o Espírito, porque é Ele que vai dar esse discernimento. Você tem o Espírito de Deus. Quando você aceitou a Jesus, você foi selado com o Espírito Santo. Ah, mas eu ainda não falo em línguas, eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou batizado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela é selada com o Espírito de Deus, e Ele vem completo na sua vida. Então peça para que o Espírito Santo lhe dê discernimento sobre o que você está ouvindo, sobre o que você está vendo. É Ele, não é você humanamente. Então a palavra do Senhor nos ensina: não apague o Espírito Santo, nós precisamos dele. Ele é importante nessa caminhada, ele é importante, é Ele que vai gerar algo em mim e você, para que não venhamos nos afastar da verdade e entrar no caminho de apostasia.
No versículo 20 diz o seguinte: não tratem com desprezo as profecias, a palavra de Deus, aquilo que é a verdade. Versículo 21 diz: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ponham à prova, deixam analisar se isso condiz com a palavra, deixam analisar se essa profecia, o que está sendo falado, condiz com a Bíblia, porque ela é a nossa regra de fé. E por último, o versículo 22 diz: afastem-se de toda forma de mal, de tudo aquilo que possa nos distanciar da presença, da leitura da palavra. Se afaste de tudo aquilo que possa comprometer a sua vida cristã, se afaste de tudo aquilo que possa levar você ao erro, se afaste de pessoas que vão desviar você da verdade, que vão tirar você sorrateiramente, sem você perceber, daquilo que as Escrituras estão nos ensinando, daquilo que ela te ensina. Se afaste deles, porque essa é uma regra, esse é um dos ensinamentos dos apóstolos. Eu não devo caminhar de mão dadas. Mas eu quero ajudar. Ok, no tempo certo, se for para você, o Espírito Santo fará isso. Se não for, vai ser através de outra pessoa, porque a obra do Espírito não é minha, não é sua. Nós não podemos fazer nada pelo nosso querer humano ou pelo nosso sentimento, um sentimento que possa nos levar a causar um erro, seja em nós mesmos ou na vida de uma outra pessoa. Eles são bem claros: se afastem desses, se afastem desses. Se tem alguém comprometendo o seu relacionamento com o Senhor, o seu chamado, o seu ministério, até mesmo, por que não, até mesmo a sua salvação, se afaste. Confie em Deus, você deve confiar em Deus. Leia a Bíblia, ore, analise tudo. Preste atenção, você tem o Espírito Santo, você é uma pessoa sábia, inteligente. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não desista de segui-lo quando as coisas ficarem difíceis. Não procure se aproximar cada vez mais daquilo que pode te afastar diante do Senhor, mas se aproxime cada vez mais do Senhor. Procure se aproximar cada vez mais do Senhor e conhecer melhor a verdade da palavra, conhecer melhor o Senhor. É Ele que mantém o seu coração pulsando dentro de você. É o Espírito de Deus que nos impulsiona para perto do Senhor, a desejar mais aquilo que pertence ao Senhor. Se existe no seu coração, se no seu coração não existe mais uma vontade de buscar ao Senhor, de ler a sua palavra, de estar no culto, de fazer aquilo que você sempre amava fazer, seja um evangelismo, trabalhar em algum segmento da igreja, da obra do Senhor, se você está perdendo o fervor, se você está perdendo essa chama, ore ao Espírito Santo, peça ajuda a alguém, peça para que alguém ore com você e por você. Peça para que alguém jejue pela sua vida e também peça para que essa pessoa te ajude em um tempo de jejum. Busque reacender essa chama, não deixe que ela se apague, não entre no caminho de apostasia, porque a grande maioria que se afasta da vontade de Deus, poucos são os que retornam, e o fim é muito triste, é lamentável, e pode até ir por uma eternidade sem Cristo. Avalie a sua vida, como é que está a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Se afaste das mentiras de Satanás, não acredite nas mentiras de Satanás, creia na palavra de Deus, ela é soberana sobre a minha vida, sobre a sua vida, nela contém verdades, nela tem vida e vida em abundância para mim e para você. Espero ter te ajudado um pouco com relação a esse tema sobre apostasia. Espero que você cresça na graça e no conhecimento em Cristo Jesus, que você possa desfrutar do melhor do Senhor a cada dia. Eu te abençoo para esse tempo e te espero na próxima aula, em nome de Jesus.